Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na engenharia por trás da valorização no setor elétrico. Sabe, como é que se deixa de ser apenas um executor de tarefas para se tornar um consultor técnico que todo mundo quer contratar? É isso que vamos descobrir. E a pergunta que não quer calar é essa: o que de verdade separa esses dois caminhos? Será que é só ter mais habilidade com as ferramentas? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais estratégica e, olha, muito mais profunda. E aqui está o pulo do gato. A grande virada de chave não está na execução, sabe? Está na gestão e na entrega de valor. É diferença brutal entre ser visto como um custo e ser percebido como um investimento indispensável em segurança e eficiência. Para a gente entender isso melhor, vamos colocar esses dois perfis lado a lado, sabe? Uma análise direta que vai deixar bem claras as diferenças de abordagem e principalmente de mentalidade. De um lado, a gente tem o profissional que está preso numa guerra de preços sem fim. Vive brigando por centavos. Do outro, tem aquele que opera com engenharia de valor. E o que isso quer dizer? Significa posicionar o serviço não pelo preço, mas como uma solução estratégica para os problemas mais cabeludos do cliente. Agora, olha que interessante. É aqui que a gente vê como as coisas mudam na prática. O profissional comum, muitas vezes, vai na base da experiência do "eu sempre fiz assim". Já o profissional valorizado, ele investe pesado em formação técnica, segue à risca os procedimentos de segurança, tipo loto, e documenta cada passo do trabalho. É a diferença clara entre o improviso e o processo. Vamos então para o primeiro degrau dessa escada da valorização, a base de tudo, o que realmente legitima o trabalho e abre as portas para projetos maiores, estar dentro da lei e focar em segurança. O primeiro grande muro a ser derrubado é o da informalidade. O registro no conselho profissional, seja CEFT ou CREA, não é só papelada, não é burocracia, é o que permite emitir uma ART ou uma TRT, a anotação ou o termo de responsabilidade técnica. Na prática, é botar a assinatura no serviço, é assumir a autoria e se transformar numa autoridade de verdade para o mercado. E essa autoridade, ela se reflete direto no bolso. É só observar a progressão. A cada nível de qualificação formal, a média salarial estimada sobe, e sobe bastante. Fica claro que o mercado paga mais para quem assume mais responsabilidade. E para ser bem específico, a média para um técnico eletricista com registro ativo e tudo mais já dá um salto considerável. Isso mostra, de um jeito bem claro, como o investimento em educação formal funciona como um verdadeiro multiplicador de grana. Então o ponto-chave é o seguinte: dominar normas como a NBR 5410 e a NR10 não é um empecilho, é a gramática da profissão. É o que garante que a instalação não só funcione, mas que seja segura, eficiente e, o mais importante de tudo, que preserve vidas. É o que separa um trabalho amador de um trabalho de engenharia de verdade. Ok, com a base legal e as normas bem sólidas, o próximo passo é o ferramental. E aqui a gente não está falando só de alicate e chave de fenda, não. Estamos falando de tecnologia de diagnóstico daquelas bem avançadas. Imagina só um cliente fazendo essa pergunta. Um problema que acontece sempre e que custa caro. O eletricista comum talvez dê uma resposta vaga. Deve ser a rede. Mas o especialista, ele tem uma abordagem totalmente diferente. A resposta está no diagnóstico preditivo. Com ferramentas como a termografia, dá para enxergar um sobreaquecimento antes dele virar um incêndio. Com o analisador de qualidade de energia, dá para achar as distorções que queimam os equipamentos. O profissional deixa de apagar incêndio para começar a prever e evitar o fogo. Depois de dominar a técnica, a lei e as ferramentas, a grande virada de chave acontece aqui, na mudança de uma mentalidade de técnico para uma mentalidade de dono do próprio negócio. Essa frase aqui diz tudo. Um orçamento não é uma simples lista de preços. É a primeira e mais poderosa ferramenta de vendas que se tem. É ali que o cliente decide se está comprando um serviço ou uma solução completa. Um orçamento que fecha negócio é detalhado. Ele especifica o escopo, os materiais, faz questão de mencionar as normas que vão ser seguidas, define prazos claros e, o mais importante, oferece garantia. Cada um desses itens constrói confiança e justifica um preço mais alto. A discussão sai do quanto custa e vai para o que eu ganho com isso. E essa mentalidade de negócio vai para a marca também. Uma presença online bem feita no Google, uniformes que passam uma imagem de organização, contratos que formalizam o compromisso. Tudo isso cria uma percepção de profissionalismo que atrai clientes dispostos a pagar mais por segurança e por confiança.
Agora, vamos olhar lá para cima, para o topo da escada da valorização. Onde é que estão as melhores oportunidades de crescimento e de lucro? A resposta está no futuro da nossa matriz energética. Nichos como instalação de carregadores para veículos elétricos, sistemas de energia solar e automação residencial estão bombando. São áreas onde a complexidade técnica é bem maior, a concorrência é bem menor e, consequentemente, o potencial de lucro é gigantesco. Olha, a diferença de lucratividade é gritante. É só ver a distância entre os serviços tradicionais e esses novos nichos. Se especializar em tecnologias que estão surgindo é, sem dúvida, o caminho mais rápido para multiplicar a receita. Pensa bem, o único laudo de análise de qualidade de energia pode gerar um faturamento bem gordo. Por quê? Porque o profissional não está vendendo um pedaço de papel. Ele está vendendo a prevenção de paradas na produção, a proteção de equipamentos que valem uma fortuna. Ele está vendendo paz de espírito para o gestor da empresa. Certo. A gente já viu a teoria, os dados, as oportunidades, mas como é que se transforma tudo isso num plano de ação prático para começar hoje? O caminho todo pode ser resumido em 4 passos bem claros. Primeiro, sair da informalidade, buscar o registro profissional. Segundo, se especializar nas áreas do futuro, as que mais crescem. Terceiro, investir em ferramentas de diagnóstico para vender soluções e não só mão de obra. E quarto, construir uma marca forte, com uma gestão profissional. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Qual é a função de um profissional da área elétrica? É simplesmente passar fios ou é garantir a segurança e a continuidade dos negócios do cliente? A resposta para essa pergunta define todo o futuro profissional.